Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje nós temos a nossa convidada, a Beth, que ela trabalha com madeiras. Madeiras de todas as formas, madeiras para o telhado, madeiras para formas, madeiras para a parte de portas, né? E a gente sabe que a madeira é muito utilizada na construção civil há muitos anos. Então eu queria agradecer a Beth por estar aqui, nós estamos muito felizes e gostaria que você falasse alguma coisa, principalmente vamos começar falando sobre a parte desde o início da obra, que são as formas, né? Essas formas, elas normalmente são utilizadas por tábuas, sarrafos. Boa tarde a todos, eu agradeço pelo convite, para o Júnior estar fazendo isso, espero esclarecer ao público alguma coisa e alguma dúvida. Ok, então, e vocês têm então tábuas, por exemplo, né? São normalmente quando a gente vai fazer vigas, pilares, a própria fundação, né? Que normalmente é feita com uma viga baldrame, ela é utilizado as formas que são usadas através de tábuas. De tábuas, porque a obra geralmente começa com o gabarito, que fala geralmente eles pegam os pontaletes, esquadrejam a casa, vê tudo marco, vem os sarrafos, que são... Aí cada um usa os pontaletes de caibro e faz o gabarito de sarrafo. A gente usa muito o pinus, que hoje é uma madeira boa, de custo barato. Porque se usava muito cedrinho, né, que a gente fala. Mas o cedrinho hoje, o custo dele é muito alto. E quando você faz um gabarito, você sabe que você faz e logo ele vai sair de lá. É um material perdido, vamos dizer assim, né? Exato. Na verdade... Realmente, ele é muito importante, fundamental para o início da obra, mas ele, depois de feito o gabarito, ele perde a função. Perde a função, exatamente. E aí, então, além dessa parte do gabarito, que é usado, então, o sarrafo, né? E os pontaletes. Então, você vai usar depois as formas. As formas. Que é usado com tábuas, normalmente, as medidas como é que são? São mais largas, geralmente o baldrame que se fala, geralmente é de 25, 30. As tábuas, que nem falo, a gente considera a tipo de madeira pinus, que nem o sarrafo é o de 5, é o de 7, o de 10 e o de 15 a gente considera um sarrafo. A tábua já a gente fala, a de 20, 25 e 30 são considerados tábuas. Entendi. Certo? Tá, então aí por causa da dimensão, então denomina-se de outra forma. De outra forma. Sarrafo, depois da medida de quanto? De 10? De 20, de 20, aí passa a ser tábua, chamada de tábua. O sarrafo é o que nem a gente fala, é o 5, o 10 e o 15. Certo. E o 7, né, que eu esqueci. Esses são os sarrafos. Tá. E além disso, a gente sabe que o sarrafo vamos dizer assim, é utilizado até em todo tipo de forma. Inclusive até também com a utilização de madeirite, né? Às vezes você tem a utilização na obra de madeirite para fazer por exemplo, um concreto aparente, normalmente, Isso, né? uma viga mais larga, porque como o máximo das tábuas que vem é 30 centímetros. Às vezes você vai fazer uma viga por exemplo, um vão muito grande, vamos dizer, dá 40, 50. Então você pega os madeirites, corta ele, aquele madeirite plastificado que tem. Ele é bem lisinho, às vezes ela pode ficar até aparente, essa viga, realmente. E ela tem essa largura, não vai dar emenda, né? Porque a tábua você teria que pegar, por exemplo, uma de 30 e uma de 10, uma de 30 e uma de 15. Ela fica um friso, né? Ela fica um friso e às vezes Então o madeirite dá um acabamento... melhor. E bem resistente, porque esse madeirite plastificado, ele é resistente à água. E às vezes, que eu falo, obra muito grande, geralmente o pessoal usa porque reaproveita. Reaproveita, isso é importante também, né? Às vezes, vamos dizer, ele é mais caro, né? Ele é mais caro. Mas ele pode ser reaproveitado, utilizado em várias vezes numa obra, né? Você pode fazer o pilar, aí utilizar ele para fazer as vigas, né? Exato. Às vezes tem mais de um pavimento uma casa, então a reutilização passa a ser vantajosa, né? Que nem às vezes em prédio a gente vende muito isso, né? Para fazer esse tipo. Às vezes faz as lajes embaixo, que tudo isso que tem que ter resistência. Como você vai fazer um negócio para sustentar todo aquele concreto que vai em cima, entendeu? Então tenha as placas, e tem 3 opções de madeirite, né? Tem o mais simples, que é, vamos dizer, a pessoa precisa para fazer uma coisa que é rapidinho.
que é o cola branca, é o mais baratinho, tem vários tamanhos. Tem que quando não tem muito peso, né, também. Então, é isso. E também, às vezes, esse mais barato é mais flexível, ele pode ser usado em curvas, né? As curvas. Então, para curvas, geralmente o pessoal está usando aquele, o Duratri, que fala. O MDF, que ele é bem fininho, 3 mm, corta tiras. Sim. E você consegue fazer aquelas curvas, às vezes tem aqueles jardinzinhos. Borda de piscina, muitas vezes tem aquela piscina tipo feijão, né? Então, muitas vezes a gente tem... Ele consegue, porque aí você faz a curva, calça ele em volta com os sarrafinhos para segurar e faz o concreto, a curva. É mais prático. Sim. E às vezes, que nem eu falo, eu estava comentando madeirita, às vezes vai fechar uma obra. Se é uma obra que vai ser rápida, vamos dizer, geralmente eles fecham com esse mais simplesinho, que é o cola branca ou aquele cor-de-rosa, o tradicional cor-de-rosa. Cor-de-rosa, Agora você vai fazer uma obra que demora mais tempo. Você usa cola fenólica, entendeu? Que ele é o naval, que ele é bem resistente. Então vai durar lá, por exemplo, 2 anos ele vai ficar exposto lá e não vai ter problema. Muitas vezes é utilizado o madeirite também para você fechar a obra, né? Então, é isso que eu falei, fecha a obra com madeirite. Fechar a obra, Isso. E aí esse madeirite, vamos dizer, esse rosa, que ele é menos resistente, no caso, claro, ele tem a utilização certa dele, né? Ele seja menos resistente porque quando não há necessidade de se usar o mais resistente. Então ele é mais barato. E ele vai até que espessura? Até 19 milímetros. Até 19 milímetros. Ele tem o de 6, o de 9, o de 11, o de 13, o de 16 e o de 19. São quase 2 centímetros, né? Quase 2 centímetros. Antigamente tinha o de 20 milímetros que falava, mas hoje o pessoal, tudo acabou diminuindo e ficou de 19 milímetros. O plastificado, já o mínimo, o mais fino dele é 10 milímetros, não tem mais fino. Sim. Então ele vem o 10, o 12, o 14, o 17 e o 20. Esse plastificado tem o de 20. Sim. E esse madeirite plastificado, ele tem uma cor preta, né? Preta, Então... Ele tem a cola naval, que fala, né? Prova d'água. E mais essa lâmina preta, que é o plastificado que a gente fala. Ok. Muito bom. Então, dessa parte de madeirite, a gente que serve como forma, a gente disse que nos concretos aparente e também em grandes dimensões de vigas e pilares, né? Exato. Para que, vamos dizer, e no reaproveitamento, né? Que essa utilização também. Porque quando você vai fazer uma obra grande, você tem que reaproveitar, porque se você desperdiçar tudo, fica um custo muito alto. Sim. Né? Mas mesmo a tábua de pinos, assim, sendo uma tábua, como que fala, menos resistente, não é aquela menos. Se você utilizar ela, vamos dizer, limpar ela e deixar ela guardada direitinho, você reaproveita também. Sim. E hoje tem aquele prego de 2 cabeças que fala, então ele é prático, ele não estraga a tábua. Não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Então, para você retirar, você montou a caixa, você tem os dois, você puxa, tira o prego, ela não machuca, você vai utilizá-la de novo. Claro. Porque às vezes tem, né, muita coluna, tudo dá para dar um reaproveitamento bacana. E o madeirite é um MDF? O madeirite são lâminas, de madeira colada, uma ao contrário, uma assim e uma vem ao contrário. E tem o pó passado cola. O que muda nos tipos de madeirite são a cola. Eu falei, a mais simples é a cola branca, o naval é o fenólico e o plastificado, que são as colas. Okay. No caso, vamos dizer, então a gente está numa obra, a gente fez o gabarito, fez as formas da fundação, aí nós temos os pilares, as vigas, e aí quando a gente vai fazer a laje, nós temos então os escoramentos, né? Para sustentar essa laje, que ela pode ser feita com laje tanto maciça, que aí na laje maciça você utiliza também o madeirite, né? Pode ser ou na laje pré, que hoje é até mais utilizada, né? A laje maciça é muito utilizada quando vai ter vários pavimentos, né? Então você reaproveita a forma. Certo. E a laje pré, quando se vai fazer uma laje só de uma casa, então é mais utilizada a laje pré, mas tanto uma como uma outra, elas são necessários um escoramento, né? Normalmente mais ou menos 1,5 m, 1,5 m, né? Coloca-se um escoramento de 3 metros.
Eles geralmente é 1 por metro para dar, né? Tem escoramento. Aí que nem fala, aí eles utilizam, não só, às vezes põe o sarrafo na ponta da coisa para sustentá-la de fora a fora, um caibro. Sim. E aí usa sarrafo, tem o cedrinho também, que às vezes quando você vai fazer uma viga muito comprida, você pode usar o madeirite como você pode usar as tábuas de cedrinho. Às vezes você vai pegar uma distância de uma viga de concreto para frente de uma garagem. Sim. De 6 metros e meio. Sim. Então é recomendado as tábuas de cedrinho ou que nem você falou. E para escorar também, às vezes eles gostam de pôr na ponta das escoras aquele que não é uma ponta de sarrafo de cedrinho, porque aí o pinus é menos resistente. E o caibro que escora, né? As lajotas com os trilhos da laje. Sim. Então, e esse escoramento, então, a maior parte é de eucalipto mesmo, de eucalipto, né? O que exatamente. mais é utilizado. Tem o de pinos, como você falou, mas o eucalipto é o mais comum, que uma- ele tem a resistência dele, vamos dizer, dele de pé, e é uma né? madeira em pé, e é roliço. A madeira roliça, assim, que nem eu falo, ela é mais... Se você pega uma tábua, ela vai entortar, né? Vai puxar. Sim, ela enverga. E o redondo não, ela ficando no pé, ela vai apoiar, ela não... Ela é firme. Não é firme. E, como eu falo, a escora tem essa... Se você deixa lá, se você deixa 1 mês, 2 meses, ela está lá, ela não... Para secar bem a laje, o pessoal dê, às vezes 20, 25 dias, porque às vezes tem a laje piso que a pessoa faz, vai ficar lá, né? Sei. E tem as escoras também, umas que tem de ferro também. Mas o pessoal geralmente utiliza o eucalipto. Nesse caso até, apesar da madeira é um material cada vez mais nobre, né? Ainda se utiliza muito o escora de eucalipto, né? O ferro está sendo usado também, É uma mas... segunda opção menos, às vezes quando é um terreno irregular. Sim. Você entendeu? Porque às vezes tem, né, aquela declive, então... Sei. Mas geralmente o pessoal usa escoramento de eucalipto. De eucalipto, Exato. Tá. Então, só para... Tem mais alguma coisa, vamos dizer, nessa parte de tábua, de material, que a gente, na verdade, acaba utilizando eles para a construção, mas que não ficam na obra, né? Porque daqui a pouco nós vamos falar da madeira que fica na obra. A madeira do telhado, a madeira, por exemplo, as portas, né? O assoalho, né? Mas essa parte de madeira que são utilizadas para fazer as formas, para fazer o escoramento, você tem mais alguma coisa que a gente podia dizer sobre o tipo de madeira? Como é que está essas madeiras? Por exemplo, está tendo muito reflorestamento, porque a gente fica às vezes preocupado, né? A utilização da madeira cada vez mais, mas parece que tem muita gente já fazendo o reflorestamento para essa utilização, né? Hoje eles estão, realmente, que nem fala, essa que não fala, como entrou o pinus, eles estão, melhorou bastante, porque primeiro só se usava a tábua de cedrinho. Hoje o pinus entrou, assim, muito bem, e é uma madeira boa, que nem fala, e tem bastante, é um reflorestamento, porque, vamos dizer, a madeira lá que vem do Mato Grosso, do Pará, de onde que vem, demora muito, né, que seria a floresta nativa. Hoje eles estão plantando, só que às vezes... essa parte de madeiramento, fala assim, tem uma história um pouquinho confusa. Às vezes a pessoa vai acabar. Se ele for bem organizado, ela não acaba. Porque você não vai tirar uma tora de 10 centímetros de diâmetro, ela não vai te servir. Sim. Então, é tudo feito um planejamento, quando o cara trabalha tudo direitinho. Ele só vai tirar acima de 50 centímetros. Sim. Então, e hoje o pessoal está respeitando mais, né? Entendi. Então não está se queimando tanto, não está tendo tanta derrubada, porque teve muito, eu acho que a perca maior das nossas matas, da floresta, foi esse desmatamento sem um planejamento, filho. Porque quando se derrubava para a agricultura, para a pecuária, eu acho que se tirava tudo, pequeno, grande, matava bicho, não tinha aquela... Entendeu? É como diz eu tenho um fornecedor que fala assim, você já viu o pescador acabar com o peixe? E ele fala a mesma coisa, a gente não quer porque o nosso ganha-pão. Sim. Então tem que ser um negócio bem planejado. Se for a gente planejar e fazer tudo direitinho, não acaba. Porque a floresta só não poderia ter esse desmatamento
sem um projeto, sem uma... Entendeu? Sim. Realmente, eu tenho percebido, eu já cheguei aí em áreas reflorestadas com madeiras para usar em construção civil, até mesmo para móveis, tipo mogno, que realmente existe um planejamento onde fica quase uma floresta assim sustentável, não sei se eu posso dizer assim, que eu não sou muito técnico nessa área, mas eu sei que eles colocam, além da própria madeira, intercaladas com outros tipos de árvores. Exato. Que criam um ecossistema, né, que faz com que até o corte, vamos dizer, eles não plantam tudo de uma vez e cortam tudo de uma vez, né? Não. É cortado assim, intercalado, porque tem aquelas que crescem, aí tem que ter o espaço para crescer. Então, quando elas estão grandes, aí já planta a outra, e quando corta, aquela outra já do lado já está crescendo. É muito interessante. Tira, né? a maior para dar o espaço para menor, né? Como qualquer coisa, né? Tira um para dar o espaço para outro. Às vezes demora, vamos dizer, se você não plantar nunca, se eles voltarem, vai ter, vai demorar 5, 10 anos, mas vai voltar 15 anos, 20 anos, entendeu? Não vai acabar nunca. Mas só que a gente tem que ter essa consciência. Tem que ter a consciência. E a tecnologia, né? A gente percebe que a própria tecnologia, ou seja, o conhecimento, hoje nós temos engenheiros especializados, florestais, engenheiros que estão aí para justamente, além de não deixar acabar, ou seja, até produzir muito mais do que só o extravismo, de você ir buscar lá na natureza, né? Então a gente vai acabar tendo uma produção até maior, eu acredito, com a tecnologia, né? Então, mas eu acho que hoje tem, porque tem tudo para ser, que nem eu falo. E outra, eles vão plantar algumas coisas que vão demorar anos para ter, e outras que, por exemplo, para móveis, para coisas mais rápidas, tem um crescimento mais rápido. Então, eu acho que está tendo melhor. Que nem eu falo, um tempo eles não aproveitavam o pó, hoje, então, às vezes eles estão usando isso em caldeira, estão usando, fazendo placas, tem umas placas de madeirita, então, que é tudo feito com madeira picada, que eles prensam e colam, entendeu? Então, tem tudo isso. Sim. Eu acho que está tomando consciência. Talvez, não vou dizer tarde, mas melhor do que nunca se tivesse tomado consciência. Isso. Que bom. Então a gente falou bastante sobre formas, né, essa utilização da madeira, que é a madeira necessária para a gente fazer a construção civil, mas que, vamos dizer, chega um determinado momento, elas vão sair dessa obra. Então no próximo bloco que a gente vai começar a falar sobre a madeira que fica na obra. Então nós vamos falar sobre os telhados, sobre portas, sobre janelas, né, e pisos que são feitos também de madeira. Então eu gostaria de, no próximo bloco, eu vou perguntar para você sobre quais os tipos que são utilizados para os telhados, né, o madeiramento dos telhados, para as coberturas de casas, né, principalmente residências. Então até daqui a pouco.